É um prazer estar com vocês aqui, amados professores. Espero que todos vocês estejam bem e que sua família possa também estar bem. Hoje nós temos aqui nosso amigo Libânio e o nosso amigo Talma. É um prazer estar com eles também. E lembramos a todos os professores a importância da ficha de inscrição para enviar para o seu coordenador. É um documento que cada um de nós precisa muito dele e estamos lembrando isso constantemente com a assinatura do pai ou responsável, e com a assinatura do próprio jovem também. Nós vamos ter, o Libânio ele vai falar sobre nós, para nós, de terça e quinta, e o Adam vai ficar com quarta e sexta. Libânio, é com você, amigo. Maravilha, obrigado, Leonel. Prazer estar com vocês, professores. Compartilhando a tela aqui do nosso calendário, notem que no dia 19 de maio, próxima terça-feira, nós temos duas lições poderosas. Depois de tantos anos, né, lá no deserto, Josué ele recebe o chamado do Senhor para poder conduzir os israelitas para a terra prometida. Então, como são duas lições, professores, não se preocupem em ensinar todo o conteúdo. O importante é você ter uma visão, esse vídeo vai ajudar você a ter uma visão das duas lições e poder escolher aquilo que é mais relevante ali de acordo com as necessidades dos seus alunos. Então, professores, notem que quando Josué é chamado, o capítulo 1 de Josué, ele é muito poderoso. A minha sugestão, leia com eles, pelo menos esses versículos aqui iniciais, até o versículo 9, de como o Senhor estava motivando Josué a poder confiar em si mesmo, confiar no alto e confiar em si mesmo. Então, interessante que no início da aula é feita uma pequena autoavaliação. Então, você vai fazer algumas perguntas para os jovens, como que eles lidam quando eles têm algum desafio, são encorajados a fazer algo que é difícil. Então, eles vão poder fazer uma pequena avaliação ali, colocar nota, e ao eles perceberem a situação atual, eles vão ter uma oportunidade do Espírito mostrar para eles as suas necessidades individuais. Então, esses princípios aqui que são aplicados para Josué vão ser aplicados para eles, para nós, né? Então, um princípio maravilhoso é quando sabemos que o Senhor está conosco, podemos ser fortes e corajosos. E interessante, professores, tem uma escritura maravilhosa também na seção 84 que vocês podem fazer essa ponte também. E eu faria essa atividade aqui, meditar sobre a palavra de Deus. Aqui são formas como que eles podem se encher de coragem pedindo ajuda ao Senhor. Então, uma forma maravilhosa é meditar sobre a palavra de Deus, que foi o que o Senhor deu de instrução para Josué, para que ele pudesse meditar nas Escrituras dia e noite. E isso vem de encontro com o nosso padrão do ensino cristão, que é incentivar o aprendizado diligente. Então, aqui é um momento de ajudar os jovens a não somente ler as Escrituras, mas eles poderem estudar e confiar nelas, e eles entenderem que eles vão se encher de coragem à medida que eles compreendem mais as Escrituras. Então, aqui tem citações poderosas, tanto do presidente Nelson quanto do presidente Christofferson também, que ele fala sobre métodos bem práticos de como estudar as escrituras, não tanto o quanto eles estão lendo, mas o tempo que eles estão lendo. E só para finalizar essa lição, eu não deixaria de mostrar esse vídeo aqui, é um vídeo clássico aqui do presidente Monson, que é Ouse Ficar Sozinho, que é uma forma de demonstrar coragem, é defender a palavra de Deus mesmo sozinho. E aí a próxima lição de terça, Josué de 2 a 4, Josué ele envia os espias, né, para a terra de Canaã. E lá acontece alguns milagres com esses espias, que inclusive está nesse PDF. Então eu já imprimiria esse PDF aqui, que ele mostra até alguns objetos que você pode levar para a sala de aula. Então, para esse primeiro exemplo aqui de Raabe, você vai levar uma linha de costura vermelha. Depois, para esse outro milagre, que é Josué 3, que eles cruzaram o Rio Jordão, você vai levar um par de sapatos. Que é ali o Senhor, ele falou, olha,
o rio só vai se dividir ao meio depois que vocês molharem as plantas dos pés, né? Então você vai levar um sapato ali para representar. E aqui em Josué 4 outro milagre aqui que o Senhor pediu para que eles colocassem pedras. Cada tribo foi lá e colocou uma pedra para que eles pudessem lembrar desse grande milagre na vida deles. Então esses objetos vão ajudar eles a confiarem no Senhor e saber que a fé, como disse Elder Bednar, é olhar para o passado, lembrar do que Deus já fez, agir no presente e encarar o futuro com confiança. E só para terminar, se vocês tiverem tempo, depois dessa atividade, eu gastaria um tempo, é um vídeo de 5 minutos, mas ele diz sobre Josué 3:5, sobre santificai-vos, principalmente para aqueles meninos, você tem que olhar o perfil da sua classe, você tem meninos ali que estão a ponto de receber o sacerdócio de Melquisedeque, estão prontos para ir para a missão, o quanto a santificação deles vai preparar eles para observarem milagres em sua vida. Então é esse o conteúdo de terça-feira. Vai lá, Adam. Ótimo, obrigado, Libânio. Então, professores, nessa quarta-feira a gente tem uma aula bem emblemática de uma escritura que todos nós falamos, conhecemos e aplicamos, buscamos aplicar muito em nossas vidas, né? E a gente vai ter a oportunidade de ensinar e falar mais com os jovens sobre isso, que é escolhei hoje a quem sirvais, né? Ali em Josué. É, Então, essa lição, ela tem o objetivo, né? Ela pode, como diz aqui, ajudar os alunos a escolher servir ao Senhor em vez de outras influências. Então, tem algo bem interessante, que aqui ele começa com algumas atividades. Então, aqui ele fala, né, de os jovens, né? Você pedir para os jovens fazer uma, uma lista, talvez, de algumas coisas que são atraentes, né? Então aqui tem essa pergunta, né? O que talvez faça com que essas distrações pareçam mais atraentes ou mais importantes do que servir ao Senhor? E aqui você vai identificando algumas situações que os jovens mesmos vão compartilhando. E isso é muito importante para a aula e para o jovem identificar que às vezes o que eles estão fazendo é mais importante do que servir ao Senhor. Eles estão colocando o Senhor em segundo plano. Então a gente vai abordar muito esse ponto. E aqui, né, um contexto aqui rápido. Então aqui a gente está indo já para o final da história de Josué, né? A gente dá um salto ali no livro e vai para o final da história de Josué. E aqui Josué ele está aqui ele está ensinando o povo. E aqui ele fala, perto do fim da sua vida, Josué compartilhou uma última mensagem aos israelitas. E aí o que que é interessante? Aqui tem essa atividade, né, que fala um pouquinho sobre o que o Senhor ele faz, né? Aqui ele até fala, identifique o que o Senhor fez e faria por Israel, para os jovens identificarem o que o Senhor lhe fez por Israel. Então aqui até o manual ele até sugere, vocês querem dois grupos aqui, cada um lê esse, nossa, deu branco aqui quando a gente fala, esse bloco de escrituras, né? Então você pode dividir a classe ali em dois e cada grupo lê um bloco de escrituras. E aí a gente vai falar agora mais especificamente, né, sobre os ensinamentos de Josué. Então aqui, por exemplo, em Josué 14, 24, 14 e 15, essa daqui é uma escritura de domínio doutrinário, Josué 24, 15. Então, é uma escritura que vocês vão poder trabalhar mais com os jovens. Então, a partir de agora, professores, essa parte aqui da lição vai focar muito nessa escritura. E esse é o momento de ajudar os jovens a entenderem essa doutrina, né? A gente está falando aqui domínio doutrinário, então aqui é para eles aprenderem a doutrina. E aqui tem uma parte bem interessante que fala para o jovem ele, tipo, ele reescrever de como seria essa mensagem hoje, né? A mensagem que o Josué dá para os israelitas, como ele reescreveria hoje essa mensagem, né? Para os jovens atuais. E aqui ele vai abordar, né? Para ajudar os jovens, ele vai abordar um pouquinho algumas situações.
Depois disso, aqui nessa escritura, vai abordar como os israelitas vão identificar o que os israelitas escolheram fazer. E aí os jovens vão trabalhar da seguinte forma: eles vão poder escrever no diário de estudo deles, ou no celular, ou em algum papel, né? Eles podem levar papel e caneta. E aqui são dois pontos importantes para o aprendizado. Que o jovem vai poder escrever? O que você quer lembrar sobre o Senhor que pode ajudar você a servir a Ele quando for difícil? E o outro é o que você vai começar a fazer ou vai parar de fazer para escolher servir ao Senhor. Então, essa parte aqui é o auge, pode dizer assim, da aula, porque é onde o jovem vai aplicar o princípio que ele está aprendendo. E para finalizar aqui, tem essa citação do Elder Haaland, que é excelente, e tem um vídeo aqui no finalzinho que vocês podem passar também, que é de uma moça, né, que ela sempre muito atarefada, e ali ela vai ter que escolher entre servir o Senhor ou as tarefas que ela tem diário. São tarefas corriqueiras importantes, mas que ela tem que escolher devido ao tanto de coisa que ela tem que fazer, ela vai ter que escolher ou servir ao Senhor, no sentido de dar mais tempo para o Senhor, ou continuar com as tarefas diárias que ela tem, né? Então, é um vídeo excelente para a aula de quarta-feira. Libânio. Muito bom. Obrigado, Adam, pelas dicas aí de quarta. A gente vai para quinta-feira, aonde a gente tem uma atividade ahn, de domínio doutrinário. Cadê aqui? Nossa, eu estava em março. Tá aqui, ó. Dia 21 de maio, prática de domínio doutrinário 4. Professores, uma ótima oportunidade de relembrar eles. Às vezes a gente acha que os alunos eles já entendem tudo a respeito do domínio doutrinário e a gente está enganado. É, ah, como é que a gente tem certeza que eles sabem? É quando eles conseguem explicar, quando eles conseguem ajudar alguém a aplicar o domínio doutrinário. Às vezes eles sabem ali um pouquinho na teoria, mas agora é a oportunidade de praticar com eles. Então, sempre antes da aula, né, lá na quarta-feira, durante a quinta, durante o dia, já mande o link desse documento aqui, o documento principal de domínio doutrinário. E você pode até marcar para ele, se for o caso, alguns trechos aqui, alguns parágrafos que vocês gostariam de salientar. Então, sempre lembrando, né, dos três princípios: agir com fé, examinar conceitos e perguntas com uma perspectiva eterna e buscar mais fontes mais entendimento por meio de fontes divinamente atribuídas. É, então, isso é algo que eles vão usar a vida toda, e nessas lições é bom dar essa oportunidade para eles testarem o quanto eles realmente entendem do doutrinário. É interessante essa gravura aqui no início, vocês vão até utilizar ela durante o domínio doutrinário, mas me fez lembrar daquela experiência do Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela pergunta para o gato, né? Gato, pode me dizer qual é o caminho que devo tomar? Aí ele responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Aí ela diz: eu não sei para onde ir. E ele responde: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, nessa imagem aqui, dá para a gente visualizar perfeitamente essa conversa da Alice junto com o gato. E no domínio doutrinário, na prática, aqui a gente vai poder ajudar eles a saberem já de antemão aonde que eu quero chegar, onde que eu quero alcançar, como que eu quero estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, para onde eu quero estar junto com a minha família depois que eu morrer. Então, ah, aqui no início, vocês podem até mostrar algumas gravuras para eles. São gravuras, ó, notem que talvez eles sabem explicar o que é, mas não sabem usar. Uma câmera antiga com vários recursos, né? Uma máquina de costurar, dirigir, quem sabe sintonizar ou usar um rádio, né?
Então, isso é para despertar neles por que que é importante saber não apenas o que algo é, mas também como usá-lo. Então, talvez alguns nossos alunos, ou às vezes até mesmo a gente precisa se aprofundar. Eu sei o que é o domínio doutrinário, mas eu sei como usá-lo no dia a dia, né? É lá fora que a gente é a hora da verdade, né? Então, como esse princípio se aplica ao nosso estudo das passagens de domínio? Professores, essas passagens de domínio, que são as 24, vocês podem retomar com eles. Elas estão aqui, exatamente, ó, uma lista das passagens. Então, quando você clicar, tem todas as 24 passagens aqui de domínio que é esperado que eles memorizem. Se souber palavra por palavra, melhor ainda. Mas eles precisam saber a referência, localizar e saber a frase-chave de cada escritura. E aqui eles vão poder saber como aplicar. Então, existem vários estudos de caso onde vocês podem ajudar os jovens a colocar ali situações da vida real e como que aqueles três princípios do adquirir conhecimento espiritual vão poder ajudar eles nessas atividades, nesses estudos de caso. Então, o que eu queria aqui, eu sei que vocês já conhecem bem, mas o que eu queria talvez reforçar aqui para vocês, professores, tem uma partezinha aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, ó. É, compreender e explicar. Essa parte aqui, ó, conecte a Jesus Cristo. Normalmente, no domínio de doutrinário, a gente fica muito preso ali nas escrituras e isso é um caminho bom, mas nós precisamos chegar a um momento os princípios do ensino cristão a conectar com o Salvador. Então isso é uma atividade muito boa, designar aos alunos uma passagem de domínio para estudar e peça-lhes que pensem em diferentes maneiras pelas quais essa passagem se conecta a Jesus Cristo. Eles podem pensar e debater sobre o que a passagem designada os ajuda a entender melhor a respeito de Jesus Cristo, sua doutrina ou plano de salvação. Eles também podem procurar exemplos de como o Salvador ensinou ou exemplificou a verdade encontrada na passagem. Então, dentre os vários estudos de caso aqui, como os princípios se aplicam, não esqueçam de conectar ao Salvador Jesus Cristo essas escrituras que podem abençoar. E só para terminar, eu usaria esse estudo de caso aqui, ele está bem aqui no finalzinho, é sobre uma situação parecida de um jovem talvez às vezes ficar chateado ou com o líder ou com o pai, de ter chamado a atenção dele de que ele tem que estar ali concentrado na aula, não ali no celular. Que às vezes o jovem acha que isso não é de todo errado, mas essa distração ele perde a oportunidade de se conectar com a doutrina e se conectar com Cristo. Então eu usaria aquele estudo de caso que é bem pertinente. Então é isso que tinha para quinta-feira. Vai lá, Adão. Ótimo. Obrigado, Libânio. Então, professores, para sexta-feira nós temos um conteúdo maravilhoso para os jovens também, né? É um conteúdo que nós já vimos no ano passado e, felizmente, temos a oportunidade de rever esse ano também através das aulas de preparação para a vida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre lidar com a Hein, calma, tristeza. só Oi? te cortando aí, o tema é o mesmo, só que o corpo é diferente da aula do Sim, ano passado. As sugestões e tudo mais é o mesmo tema, mas com uma outra abordagem. boa. Bem lembrado. Obrigado, Leonão. É, Então, é uma aula extremamente importante para os jovens, porque com certeza vocês têm alguns jovens que estão passando por alguns desafios desses, ou pode ser que no futuro eles venham enfrentar algum desafio desses também. Então, essa aula é muito importante, né, para os jovens, assim como as outras, mas é um assunto muito atual na vida dos jovens. Então, essa lição, né, como diz aqui, ela vai ajudar os alunos a entender como o Pai Celestial e Jesus Cristo os ajudarão a suportar sentimentos de tristeza e depressão.
Então, lembre-se, professores, esse é o objetivo. É como eles precisam aprender como o Pai Celestial e Jesus Cristo os ajudarão nessas situações de depressão e tristeza. Lembrando, professores, que vocês não precisam ser psicólogos para dar essa aula, não precisa convidar o psicólogo para dar essa aula, né? Vocês foram chamados para dar essa aula. Vocês foram designados por alguém que possui as chaves do sacerdócio, ou foi designado, né, pelo presidente Destaca, para poder ministrar essa aula. Então vocês têm a inspiração para isso. Tá? Então fica tranquilos, tá bom, sobre isso. Assim como vocês preparam a aula de vocês, o Senhor vai guiá-los para abençoar esses jovens nesses assuntos. Então, a princípio, tem aqui essa imagem, e é interessante que vai falar um pouquinho sobre depressão, porque aqui nessa imagem, né, mostra, né, que provavelmente que deve ser uma mãe e um filho, e eles têm uma caminhada. E aqui nessa caminhada, obviamente, tem mochila, né, para quem gosta aí de fazer trilha. Quem gostar de fazer trilha, pergunta pro Leonel. O Leonel é quase um profissional aí, né, Leonel? Ele vai poder Tamo ajudar junto. vocês. E o interessante é que, assim, a bolsa, né, a mochila, se ela é pesada, cada vez mais durante o caminho vai ficando difícil a caminhada. E a palavra depressão, ela tem esse significado, né, de algo que te pressiona para baixo. Então, quando é usada essa palavra depressão, é exatamente isso, é algo que puxa a pessoa, empurra a pessoa para baixo na questão, tanto na questão emocional e várias outras situações que ela está vivenciando, que está empurrando aquela pressão em cima dela, fazendo com que ela tenha dificuldade de sobressair ou de sair dessa situação que ela está vivendo. Então aqui ele vai usar esse exemplo. E aqui, professores, vocês podem abordar, tá? Como ele fala assim, ó, mesmo emoções desafiadoras como tristeza e depressão são partes normais de nossa jornada mortal. Assim como uma mochila pesada, sentimentos desafiadores podem tornar nossa jornada assustadora. No entanto, essas emoções também podem nos ajudar a ter sensibilidade e compaixão pelas pessoas que enfrentam dificuldades. Então, é importante deixar claro para os jovens que, assim, tristeza, é, todo mundo vai ter nessa vida. Mas o ponto aqui é dessa tristeza que às vezes ela se prolonga por muito mais tempo, a depressão, né, que é algo diferente do que a tristeza que acontece, talvez por uma perda de algum ente querido, ou alguma coisa triste que aconteceu na vida, né, mas que com o passar do período ou do tempo a gente consegue se superar ali. Então tem uma escritura aqui bem interessante, como o Leonel falou, que é focada no livro, né, algumas escrituras que vão ajudar a identificar, ou melhor, a ver o Salvador como ele pode nos ajudar. Então, essas duas escrituras aqui que falam de Isaías 53 e Alma, capítulo 7, vão falar um pouquinho dos desafios que o Salvador passou. Então, aqui fala, né, que o Salvador ele foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em padecimentos. Em Alma, ele vai falar também, né, ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isso para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades do seu povo. Então, esse é um momento da aula muito importante para o jovem entender que Cristo, ele é a resposta para tudo. De que Cristo, ele sabe exatamente como o jovem está se sentindo, né? Aqueles sentimentos de depressão, de tristeza. Cristo é a resposta. E é nessas escrituras que eles podem identificar isso em Jesus Cristo. Não deixarei também de compartilhar essa citação do presidente Nelson, também que é excelente. É uma outra escritura, né, uma escritura moderna, onde o presidente Nelson ele suplica, né, para que a gente se achegue a Jesus Cristo, porque ele pode nos curar. É, e aí a gente vai falar também um pouquinho sobre aqui o caso de Elias, né, a história de Elias. Elias, um profeta muito famoso, sim, famoso eu digo assim, né, pelas os milagres que ele fez, né, trouxe fogo do céu, né, então ele fez bastante coisas impressionantes. Mas Elias também teve situações difíceis na vida dele. E é isso que aqui primeiro Reis ele vai querer mostrar.
É, aqui, por exemplo, no versículo 4, no 1 Reis 19:4, mostra como Elias se sentiu depois de ter realizado vários milagres. E teve essa rainha aqui, a Jezabel, ela mandou matar muitos profetas e ele era o próximo que estava ali na lista dela. E aí então Elias teve que fugir. E o sentimento dele foi de muita tristeza. Tanto é que ele chega aqui para o Senhor, que no versículo 4 ele diz, né? Ele fala que ele se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore, tem umas frutinhas, né? E pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele estava com uma profunda tristeza pelo que estava acontecendo. Então, o que que isso mostra para nós? Que mesmo os profetas, homens chamados por Deus, homens que tiveram contato com o Salvador, Jesus Cristo, eles também têm esses sentimentos. Eles também vivem períodos difíceis na vida deles. Não são super-heróis, né? Que tá tudo certo na vida deles. Então, essa escritura mostra o lado humano também dos profetas e a necessidade que nós temos de ter o Salvador como nosso médico, de buscar o Salvador para nos curar. E aí, para finalizar, professores, tem essa atividade que é muito interessante, que vale a pena passar para os jovens, que aqui tem algumas escrituras e as perguntas relacionadas para ajudar os jovens a entender o contexto e como aplicar essas escrituras em suas vidas. É, aqui tem algumas outras situações, outros materiais que você pode usar. Aconselho para terminar, se vocês tiverem oportunidade, esse vídeo aqui, que é excelente. Vou compartilhar aqui no grupo. é, o canal, mais uma vez, do Seminário Instituto, onde tem os vídeos. Vai ter esse vídeo legendado. E aí vocês podem compartilhar com os jovens. Então, professores, como eu falei, é uma aula excelente para os jovens, na verdade, para todos nós, né? Mas vale a pena vocês incentivarem passar talvez para os pais também esse título da aula, falar, sexta-feira, não faltem. Vai ser uma aula super importante, assim como todas as outras. Mas talvez tenha algum jovem que não está vindo no seminário, porque ele tem dificuldades com depressão, com tristeza. E se os pais souberem que vai ter essa aula, agora talvez é o momento de eles participarem, de eles convidarem, não, vamos lá, vai ser uma aula sobre isso. Então, compartilhem nas mídias sociais de vocês. Peço para os jovens compartilhar nas mídias sociais, para que os jovens possam ter acesso a esse conteúdo e serem abençoados através da aula de vocês. Então, é isso aí para a aula de sexta-feira. Obrigado, Libânio. Obrigado, Talman. Tá? Leonel, Então, oi, desculpa, posso só fazer um comentário por favor. sobre sexta-feira? Ah, eu acho que em algum momento da aula, dependendo, a gente conhecer nossos alunos também, né? Se a gente percebe que tem algum aluno que tem alguma situação, é importante sempre comunicar ao bispo, né? Já que a gente está falando desse assunto, né? A Boa. gente sempre avisar o bispo, porque o bispo ele tem o serviço familiar e SUD, conhece recursos, psicólogos que são já cadastrados, né, no serviço familiar e SUD, porque para o jovem entender que, claro, a parte espiritual ela é muito importante no processo, mas em alguns momentos é preciso um especialista, né? Um psicólogo, um psiquiatra, ele entender que não é nenhum demérito passar por um tipo de tratamento desse e tudo mais, né? Então, em alguns momentos, ter alguém especializado ali vai poder ajudar ele para sair dessa situação também. Só isso que queria comentar. Ok, obrigado aí pelo ótimo comentário, né? Então, só explicando, né? A diferença entre trilha e montanismo, né? Já que o meu amigo Ada não sabe a diferença, ok? Você vê que acho que Aquela eu. foto é de É. montanismo, ok? Trilha você faz em parque, é mais fácil, leva a família, aquele negócio tranquilo, tranquilinho, ok? O montanismo já exige galho, pedra, subir montanha, tá? E é isso que eu gosto de fazer, ok? Também gosto de estar com a família e fazer trilha com eles e tudo mais, mas normalmente as trilhas são feitas aí nos parques e tudo mais. Existe uma grande diferença entre uma e outra, né? O montanismo é muito mais pesado, né? Mas
Isso aí não vai ajudar nossos alunos a vencerem a depressão. Pode ajudar. Fazer isso é maravilhoso. Levar para fazer uma trilha, um montanhismo. Pode ser, ok? O exercício físico faz muito bem no tratamento, né? Tanto de depressão quanto de ansiedade. Bom, amigos, foi um prazer poder estar com vocês. Desejamos a todos uma ótima semana. Que Deus possa abençoar você e sua família. E nos vemos nas próximas semanas. Boa aula a todos.